Boa noite, irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos novamente na Casa de Amparo. Para quem não me conhece, meu nome é Alan Toretti e hoje, dentro da nossa Pequimês, vamos tentar fazer a palestra mais grandiosa de Jesus Cristo, aonde ele trouxe para nós seus maiores ensinamentos, onde ele aproveitou todo onde veio um monte de gente, uma multidão de tudo que era lado, e ele aproveitou aquele momento para poder trazer os ensinamentos para todos nós. E esse é o Sermão da Montanha. Então, dentro da nossa Pequimês, dentro do tempo que nos é proposto, nós vamos tentar passar isso para todos vocês, para quem está assistindo aqui. E dessa vez eu vou fazer um pouco diferente. Vou botar um filme bem antigo. Se a gente botar no YouTube o filme do Evangelho de Mateus, é o capítulo 5, 6 e 7 da Bíblia, e ele vai contar toda a história. Então, conforme for falando, eu vou dando pause e brevemente eu vou comentar, porque só o vídeo já tem uns 20 minutos, 22, tá? Então, vamos tentar aprender, porque a gente não basta só dizer que a gente é cristão, a gente tem que seguir os ensinamentos dele. Não passou aqui por nada, não é só ir numa igreja católica rezar um Pai Nosso, não é só rezar em casa, não é só vir aqui tomar o passe, não. Ele nos trouxe um monte de ensinamentos para a gente seguir. Então, para ser cristão, a gente tem que seguir Cristo. Não é só por palavras, mas por obras. Né? Então, primeiramente, no Evangelho, ali no Sermão da Montanha, ele vai trazer as bem-aventuranças, que são 10 bem-aventuranças. Então, ali já começa a nos contar o que a gente vai conseguir para ser feliz quando desencarnar. Então, para aquele que é orgulhoso, aquele que é cheio de si, já vai ser um tapa meio na cara. E depois vai falar sobre não julgar, perdoar, amar os inimigos e assim por diante. Vamos seguir. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Esse é um Jesus bem-humorado. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo de vários males e tormentos, endemoniados, epilépticos e paralíticos, e ele os curou. Começa o pessoal subindo ao monte. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. De vários lugares. A primeira bem-aventurança da humildade. É o primeiro passo. Se a gente não conseguir esse primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, não conseguiremos. É uma escada. Para falar a primeira, a segunda, depois da segunda a gente tem que ir para a terceira, a quarta. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Os que choram serão consolados. É quando a gente passa pelas provas e expiações, só que a gente tem que aprender a se resignar.
a gente tem que passar pelas provas sem reclamar. Esse que vai ser consolado. Aquele que reclama de tudo pelas provas não vai ser consolado. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Todo aquele que pratica o bem, a caridade, ou um parente, alguém te critica, ou uma empresa em qualquer lugar, ou tu está esperando algo na justiça e não vem, tu vai ser saciado. Se tu for um cristão, um bom obreiro, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Antigamente, para ser cristão, os romanos te colocavam num círculo e te davam para os leões. Então, para a gente ser cristão, a gente tinha que se reunir nas catapumbas, nos cemitérios, para pregar o Evangelho. E hoje em dia, não precisamos disso e a gente não obra tanto que nem os primeiros cristãos. Os primeiros cristãos dá para ver no livro há 2000 anos atrás, de Chico Xavier, do Emmanuel, 50 anos depois, e Renúncia. São livros que contam bem como é que foi aquele momento do Cristo e depois que ele morreu. Isso é bem fantástico o livro. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Essa mensagem é para todos nós somos grandes, só depende de nós, não podemos desanimar nunca. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado. E assim ilumina a todos que estão na casa. Então aqui ele quer dizer que a gente não pode ficar numa casa ocioso, ser ocioso. Não, a gente tem que obrar, praticar a caridade, fazer o quanto bem a gente possa fazer. E para ser referência para os outros poderem falar, tu é isso, tu é aquilo, e a gente tem que brilhar a nossa luz, deixar brilhar a nossa luz para que todo mundo possa ver as coisas boas que vocês fazem. Então aqui a gente vê muito, aqui na Casa de Amparo, a gente vê a questão da Medra também, ali em Vila Lobos, ela posta bastante nas redes sociais, e eu coloco também, mas a gente traz pessoas que começam a ver querem fazer parte disso, né? Então a gente tem que ser luz em casa, a gente tem que ser luz no trabalho, por igual. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino do céu. Para quem vai ser menor no reino dos céus
é que ensina o ensinamento ao contrário do Evangelho, vai ser considerado menos no reino de Deus. E agora quem obra, traz palestra, dá aula, ou até mesmo em casa, entre seus amigos vizinhos. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado de grande no reino dos céus. Aquele diz que não vem destruir a lei, que era do Antigo Testamento de Moisés, mas vem lhe dar testemunho, né? Então, por exemplo, antigamente tinha o não matarás do mandamento. O texto não se refere, porém, unicamente à vida de semelhantes, não frustrarás a tarefa dos outros, porque a suponhas inadequada, de vez que toda tarefa promove quem executa, sempre que nobremente cumprida. Não dilapidarás a esperança de ninguém, porque a felicidade, no fundo, não é a mesma na experiência de cada um. Não destruirás a coragem daqueles que sonham ou trabalham em teu caminho. Resumindo, não matar não é só isso, não matar a coragem. Se algum filho quer ser sem o sonho de ser jogador de futebol, não tira o sonho dele. Se algum parente, alguém quer fazer algo, não desestimule. Jesus sempre nunca desestimulava, ele via o lado bom das pessoas e sempre dava bom ânimo. A gente precisa dar bom ânimo e coragem para as pessoas. Pois eu lhes digo que se a sua justiça não for superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Não adianta só fazer o beabá, a gente tem que fazer algo mais, não ser devoto, ser abnegado, obrar cada vez mais. Ele compara antigamente, que se tu for fazer só o que os do antigamente, não vai ser, tu tem que fazer algo a mais. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás. Ele fala da importância de a gente, o que sai da nossa boca. Aquilo que sai da nossa boca é muito, ele vai botar aqui, salientar sobre isso. E quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também, qualquer que disser a seu irmão, Racá, será levado ao tribunal. E qualquer que disser, louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Então aqui ele dá, o Jesus vem nos ensinar, tem o não matar, mas toda vez que a gente fala um palavrão, fala alguma palavra ofensiva, ele está jogando, claro, ele está exagerando mais para a gente se ligar para não fazer isso. Lá em casa, por exemplo, quando alguém fala palavrão, a gente já combinou para dar um peteleco na cabeça. É umas formas, mas a gente vai tentando melhorar nessas partes, né? Toda palavra ofensiva. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, por essas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena por conseguinte a violência, a cólera e até toda expressão descortês que alguém possa usar para com seus semelhantes. Portanto, aqui não adianta a gente fazer oração, Pai Nosso que estás no céu, mas lá tem a oração, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E a gente esquece disso, então a gente não pode ter inimigo, a gente tem que ter o perdão sempre. Antigamente, para tu agradar a Deus, tu tinha que fazer um sacrifício para um animal e levar lá para eles. Depois de Jesus não teve mais isso. Mas aqui ele vem a salientar como é que era antigamente. Se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar. E vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois, volte e apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levar ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda. E você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Então Jesus vem nos ensinar: reconcilia-te com teu irmão ainda quando estás com ele a caminho, porque senão vai te colocar no cárcere, vai te colocar na prisão, tu não sairá até lá pagar o teu último centavo. O que ele quer nos falar? A gente não pode desencarnar
tendo alguém com raiva com a gente. Porque essa pessoa com raiva, quando desencarnar, ela vai continuar com aquela raiva, então daqui a pouco ela vai te obsidiar. Então, por isso que ele fala, tu não sairá até pagar o último centavo. Então, a gente não pode sair daqui tendo alguma mágoa de alguém. Perdoar quantas vezes? 7 vezes, não, 70 vezes 7. Vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás. Mas eu lhes digo: não adulterarás, mas agora vai mais profundo para nós. qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então a gente tem que ter esse cuidado ali de não julgar o homem, que tem muito mais esse lado sexual, esse lado, tem que mudar. Só em seu pensamento já cometeu o adultério. Então a gente tem que se policiar. Isso foi falado há mais de 2000 anos atrás. Se seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Aqui, quando a gente desencarna, principalmente por suicídio ou por matou, fez algo mal, tu vai sofrer bastante lá no plano espiritual. Então o que acontece? Tu vai implorar para que tu possa vir numa outra vida, sem um braço, sem uma perna, qualquer coisa, do que está naquele sofrimento. Então por isso que a gente vê muitas vezes alguém nascendo sem braço, sem perna ou alguma deficiência, porque eles praticaram algo terrível na outra vida. Então por isso não é para a gente cortar o braço, porque é melhor te entrar na vida, ali falou, do que. Então é para a reencarnação, ele vem falar. Foi dito: aquele que se divorciar de sua mulher virá dar certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Então aqui ele faz nos tentar fazer de tudo para o casamento dar certo, porque Deus juntou, o homem não separa. Então aqui ele só bota em caso de adultério, alguma traição. Ele vem que é para a gente tentar fazer de tudo para dar certo. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Só a partir deste momento você já sabe, não podemos jurar, né? Não tem por que a gente jurar, tem que ser verdadeiro. Aqui vai falar, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Quando Jesus estava nas tentações dos 40 dias, 40 noites, o diabo veio, atentou ele e falou: não ponderá a Deus a prova. Então, mas não tem por que a gente, eu juro, eu prometo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi? Então aqui ele quer falar
para não odiar o seu inimigo, né? Fazer o bem para aqueles que odeiam, deseja o bem para aqueles que amaldiçoam e ora a favor daqueles que maltratam vocês. Isso é paz, isso é evolução, é maturidade. Então a gente não pode guardar ódio de ninguém. Quer fazer mandar um quilômetro diante de dois, quer pegar minha carteira, que pode pegar, não tem problema. Se alguém te pedir algo emprestado, dê. Jesus deu tanto que deu até a sua vida. Não precisa ter medo que mata o teu corpo, mas não pode matar a tua alma. Dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Tem uma pessoa que está incomodando muito fazendo, ore para ela. Ore mesmo, a gente se esquece disso, mas a importância da oração. Teve uma conhecida minha que falou que está insuportável em casa, mas a gente tem que fazer a oração. Isso aqui está a forma de Jesus. A gente tenta fazer o nosso, tratar bem e tudo mais, mas não podemos esquecer da oração. E o único jeito de trazer o inimigo para o bem é fazendo bem para ele. Uma hora ele vai cair em si e a gente, se uma pessoa que está te fazendo mal, a gente não sabe o que ela está passando. Talvez a sua história, alguma coisa ali, está fazendo ela. E a gente tem que ter paciência que as pessoas, elas melhoram. A gente não pode perder a esperança de ninguém. Porque ele faz raiar o sol sobre os maus e bons e derrama chuva sobre os justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Aqui Jesus vem nos ensinar o que adianta a gente só amar a nossa parentela, nossos amigos vizinhos, não são todos. Que recompensa vocês vão ter com isso? Se saudar aquele ou abraçar aquele. Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos? O que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Sede-vos perfeito, Ele está exigindo de nós. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Aqui é da caridade, né? A gente tem que fazer a caridade que uma mão não saiba o que a outra fez. Mas a pessoa consegue ver a pessoa se ela está querendo se mostrar. Ai, amiga, ontem eu estou bem cansada, ontem eu fiz um monte de roupinhas. Aquela pessoa que está toda hora falando, está sempre num ar de superioridade. Diferente quando alguém tenta mostrar algo para as outras pessoas, tentar se incentivar. A gente consegue, essa pessoa normalmente julga bastante todos os outros. Ela se coloca num pedestal. E antigamente eles faziam muito o que? Oravam e oravam de pé para todo mundo ser visto. Ou davam Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo à direita, de forma que você preste sua ajuda em segredo. E seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Gente que faz a caridade faz algo para ser visto pelos homens. Não, ele está falando para ser visto, não servindo para agradar os homens, mas para agradar a Deus, apóstolo Paulo. Aí tu vai receber a verdadeira recompensa. E quando vocês orarem, não Aquele sejam como os compadre. hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas... Antigamente eles faziam assim, né? Os fariseus, eles ficavam o dia inteiro orando para se mostrar, para ele dar. Jesus está se aliando. esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Receberam a recompensa pelos Mas homens. quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. Então seu Pai que vê em secreto o recompensará.
E aqui ali da fórmula da oração, não é rezar um monte de Ave Maria ou terço e tudo mais, não. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso, que estás nos céus. Pai nosso, Pai de todos nós, então todos somos irmãos. Ninguém é melhor que ninguém aqui. Que estás no céu, é o maior de todos. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra. Venha o teu reino, depende de nós. Trazer o reino de Deus depende de cada um de nós para isso vir. Seja feita a tua vontade. Então, ao servo do Senhor não convém contender nem murmurar. Como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Esforçai-vos pelo pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Perdão novamente. A gente tem que ter perdão para ser cristão. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. De novo ele vem dizendo perdão, né? Se a gente quer o perdão de Deus, pedir algo em oração, a gente tem que perdoar, senão... Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vem em secreto. E seu Pai que vem em secreto o recompensará. Não acumulem para vocês tesouros na terra. Aqui ele vem nos dizer o foco de não pensar só na terra, juntar dinheiro, trabalhar, ser egoísta da família, de si. Onde a traça e a O ferrugem importante é os valores de e onde os si. ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, Tesouros nos onde céus. a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu Onde estiver o vosso tesouro que tu mais faz, aí estará o seu coração. coração. Os olhos são... Aqui ele vem falar sobre também, que ele falou antes, os olhos de vocês. É o não julgar. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Isso aqui é a nossa aura. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vai servir o dinheiro ou a Vocês Deus. não podem servir a Deus e ao dinheiro. O dinheiro tem que servir nós não nós Portanto, mesmos. eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida. Tem gente que trabalha o dia inteiro arrecadando dinheiro e quando vê morre e vai ver a herança, a briga dos seus filhos e netos por causa da herança. Quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto... Aqui fala sobre as preocupações daquela época lá, que era a pobreza, era o que comer e o que vestir. Hoje é outras preocupações, mas Jesus vem nos ensinar. Quanto ao que se vestir, não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas?
De novo, Quem de vocês, mais por mais que se elas. preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Que adianta se preocupar tanto, tu vai conseguir uma hora a mais? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestiria muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem. Olha essa frase legal. Portanto, não se preocupem. Dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Essa frase, busquem primeiro o reino de Deus, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Todas as tuas preocupações, todas essas coisas, o foco é o reino de Deus, é praticar o evangelho de Jesus, primeira coisa. E a justiça. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medi-los. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu próprio olho? Hipócrita! Tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Isso aí é questão de julgar, né? Quando a gente julga, a gente coloca-se em uma posição superior e a outra de inferior. Jesus falou: quem se engrandece será humilhado, quem se humilha será engrandecido. Por isso que muitas vezes quando a gente julga, fala de alguém vem falar: tá, mas e tu? Então quando a gente aponta o dedo de outro, um está virado para cima e 3 está virado para nós. Então, pessoal, o tempo está esgotado. Quem quiser continuar assistindo o filme do Evangelho de Mateus para assistir o final, tá? Espero que todo mundo tenha aprendido algo e o Evangelho está aí para todo mundo poder estudar e aprender mais. Gratidão.